Fala pessoal, tudo bem com vocês? Natal aqui com mais um vídeo. Pessoal, peço perdão pela ausência. Faz 2 meses ou mais que eu não posto nenhum vídeo. Mas estou aqui para dar uma notícia muito boa. Minha esposa, minha noiva no caso, a gente vai casar no fim do ano. Minha noiva está grávida, descobrimos há um pouco de tempo. E por questões de serviço também, muita correria, muita coisa. Mas aos poucos a gente vai retomar a rotina aqui, E por falar em rotina, hoje não é nenhum react, Hoje eu quero comentar com vocês. Eu estava lendo a Bíblia, fazendo uma leitura. E uma coisa me chamou muito a atenção, que foi o seguinte, a passagem do tanque de Betesda, quando Jesus cura um paralítico, Porque eu fiquei pensando assim, qual que seria o sentido de um anjo descer e tocar as águas? A Bíblia nunca mencionou algo desse tipo, Que um anjo descia e fazia um milagre e tal. Normalmente, quando você pega os anjos, eles são mensageiros, Você pega comunicou a Maria, o anjo descia para falar com algumas pessoas que eram pregadoras, servos de Deus, mas nunca para fazer um milagre, Quando eu fui a fundo, eu falei assim, poxa, essa história me intrigou, e me intrigou mais ainda a parte que Cristo olha para o cara e fala, você não precisa desse tanque, você precisa de mim, basicamente, Isso me intrigou muito. Por que a gente não precisaria do tanque então, Aquelas pessoas não precisavam do tanque, mais especificadamente esse homem não precisava do tanque. E foi quando eu me dei conta. Tanque de Betesda. Betesda, para quem não sabe, significa casa de misericórdia em hebraico, Era um tanque. Eu vou deixar uma foto de mais ou menos como a turma acha que era, mais ou menos o tanque de Betesda. E ele tinha 2 repartições, uma mais baixa e uma mais alta, Pra gente só é contada a parte baixa, mas nas escavações perceberam que havia uma parte alta e uma parte mais baixa. Tá. O que acontece? O tanque de Betesda, na verdade, ele foi feito para ser um local de limpeza, como se fosse uma casa de banho, sabe? E nisso, o que acontece? Não era um anjo que tocava as águas, Na verdade, o que acontecia vamos supor, o tanque da parte de cima estava sujo ou com a água lotada e precisava fazer essa troca, então se abria uma tubulação e essa água jorrava, Se abria o local lá, tirava aquela pedra da frente. Então isso acontecia quando os sacerdotes abriam os tubos de ligação entre as 2 partes, E a água fluía, então passava ali por pegando o outro tanque e a água agitava. Tanto que você vê que era de tempos em tempos, E era uma coisa que demorava pouco tempo. Então a água passava, agitava, acalmava, acabou. O que eu quero dizer com isso? O tanque de Betesda, na verdade, vamos colocar como sendo uma fraude. Não era o tanque que curava, não era a água que curava. O que curava ali era a fé. A fé da pessoa de estar ali e hoje a gente vê que essa fé é trazida muitas vezes para muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, hoje em dia, eu vejo que muita gente tem fé que vai ser curada ou vai ser libertada ou não sei o que, vai ter muita fartura se uma pessoa X vier na casa dela e fazer uma oração, se pegar um lencinho umedecido com o suor do pastor, se fizer uma campanha de dízimo, se fizer uma campanha de não sei o que, se for no monte orar,
A gente está perdendo o foco. As igrejas hoje estão se tornando grandes tanques de Betesda. O crente está perdendo a noção. A gente está perdendo o foco que não é o tanque de Betesda que faz milagre. Quem faz milagre é Cristo. Tanto que ele olha para aquele cara e fala: ei, levanta, toma tua maca e anda, eu tô aqui. Quem já assistiu The Chosen, eu gosto do The Chosen, porque nessa parte ele fala: você está tendo um dia ruim há muito tempo, eu sei. E você sabe que você não precisa desse tanque, você precisa de mim. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque você vê que a gente realmente não precisa do tanque. Natal, você está falando para mim não ir mais na igreja? Não, não estou falando isso. Eu gosto de que as pessoas vão à igreja, eu acho importante. Porque a igreja é um local que é para se ter comunhão, e como eu sempre falo, vai em algum lugar que tenha comunhão, para você ouvir a palavra, para você conversar com os irmãos, para um fortalecer o outro na fé, né? Não estou falando para você abandonar. Eu estou falando que a sua fé não tem que ser na igreja. A tua fé de cura, da cura que você precisa, do milagre que você quer, não está na placa da igreja, não está na oração do pastor. Essa cura, esse milagre que você está almejando, não está num lencinho, não está num copo com óleo, não está numa vassoura ungida, não está numa caneta, não está essa oração que você está fazendo, pedindo isso, tem que ser direcionada para Deus. O teu milagre vem de Cristo, é Cristo que pode te fazer conseguir o que você tanto está querendo. O ponto hoje é: chega de ficar na beira do tanque de Betesda. Chega. A gente precisa voltar ao tempo que a gente olhava para Cristo e falava: ei, Cristo, estou aqui, faça um milagre em mim. O crente está perdendo isso hoje. Eu vejo todo mundo falando em avivamento, avivamento, avivamento. Estamos vivendo um avivamento, não estamos vivendo nada, porque a pessoa vai lá no estádio de futebol, canta, pula, faz algazarra e sai dali, está pecando do mesmo jeito, não está vivendo avivamento. A gente está vivendo a perda do sentido real de ser cristão. O avivamento não vai começar no estádio de futebol, o avivamento começa dentro de você, dentro da sua casa. Só que aí as pessoas transformam aquilo num tanque de Betesda. Se eu não estiver lá naquele show, se eu não estiver lá naquela igreja X, se eu não estiver junto com os irmãos fazendo isso, se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, eu não vou ter o que eu quero. É mentira, você vai ter a partir do momento que você olhar para Deus e falar: Deus, estou levantando com a minha marca agora porque o Senhor ordenou, porque o Senhor vai dar o que eu quero. A gente tem que parar. Tem que sair da beiradinha do tanque de Betesda. Nosso foco é Cristo que te dá o milagre. É Cristo que vai fazer tudo por você. O resto é falácia. O resto é mentira. Natal, posso pedir para o irmão vir me ajudar em oração? Ajudar em oração é uma coisa, mas não espere que a oração dele é mais forte que a sua, porque não é. Toda oração tem o mesmo poder. O que vai modificar é a fé. Coloque fé na tua oração para você ver. Quanto mais fé você tem na tua oração, quanto mais você acredita que aquilo é possível, mais se torna possível. Porque Deus vai olhar, Ele está fazendo a parte dele, oração, orar e ação. Ele não está apenas falando para mim: Deus, eu quero sair daqui, mas o Senhor vai ter que vir me levantar. Ele está falando assim: Deus, eu estou me levantando, me ajuda, me impulsiona. E Ele vai entrar com a providência. Esse é o ponto. A turma está acostumada a ficar na beiradinha do tanque de Betesda, esperando alguém vir colocar ele lá e relar na água. Para de depender dos outros. Eu gosto, tem um primo meu, que ele é da Assembleia, de vez em quando ele vem aqui em casa orar, eu acho muito bom. Mas eu não abaixo minha cabeça e fico ali. Deixa ele orar, que a oração dele é mais forte que a minha. Irmão, é junto ali, ó. É um fortalecendo o outro. Isso é a comunhão da igreja. É um na oração fortalecendo o outro na oração. Não é você na beirada do tanque esperando que o irmão te pegue e coloque no tanque.
Porque esse tanque não funciona, esse tanque não presta para você, esse tanque não serve para você. O que serve para você é você olhar e ver que Cristo está do teu lado. Ele deixou o Consolador dentro de você. Você olhar e falar, Cristo, me dá força, me ajuda, porque agora eu quero mais. E orar com fé para isso. Gente, o tanque de Betesda era uma mentira. Ele existiu. Mas não era um anjo que tocava na água. Porque isso vai contra tudo o restante da Bíblia para trás. O que fazia milagre ali, muitas das vezes, era a fé da pessoa. Só que, coincidentemente, a Bíblia não fala de ninguém que teve um milagre no tanque. Fala que muitos tocavam a água, assim, na hora que fazia aquela mexida. Mas não relaciona a milagre. O primeiro milagre realmente que a Bíblia fala daquele tanque foi Cristo olhar para o paralítico e falar, levanta, você precisa de mim. E eu tô aqui por você. E aí? Porque se o tanque era milagroso, não precisaria Cristo ter ido lá. Abandona teu tanque de Betesda. Foca em Cristo. Ele pode fazer o teu milagre. Ele pode te ajudar. É Ele que te dá a vitória. Certo? Amados, esse é um vídeo curto. É só a gente estar voltando. Foi algo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo. Eu estava cismando em não gravar o vídeo. Mas pegou de jeito e não tem como eu tenho que gravar isso. É a ordem lá de cima, então não tem como. Fiquem bem. Se desprendam do seu tanque de Betesda. Deus está contigo e hoje Ele quer fazer um milagre na sua vida. Então olha para Ele, assim como aquele aleijado olhou e teve fé que vendo Ele iria pegar, levantar e andar. Tenha a mesma fé que hoje teu milagre chega para você. Certo? Amados, fiquem com Deus. Um ótimo mês, né, pra gente. Não sei quando eu volto aqui, porque como eu disse, as coisas estão um pouquinho conturbadas. Espero que seja logo. E é isso. Fiquem com Deus. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam sempre, em você está o DNA de Cristo. Fui.